Olá, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Val, né, da Igreja Nazareno de Manaus. Com muita alegria que recebi esse convite da pastora Vânia e eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida das irmãs que estão organizando mais este tempo precioso de louvor e adoração a Deus. Trago notícias de Manaus, as coisas ainda não estão muito bem, né? Ainda está um pouquinho complicado a situação em relação à pandemia, mas eu louvo a Deus porque Ele tem feito maravilhas em meio a esse tempo tão difícil, mas Ele tem agido, Ele tem feito milagres, Ele tem levantado aquele que a gente já não esperava mais levantar e feito muitos milagres, né? Deus tem enviado pessoas para abençoar, né? Ultimamente Ele levou bastante cesta básica, né, para alguns irmãos que estão precisando, para as comunidades ribeirinhas. Então foi um trabalho assim bem com muito sucesso, para a honra e glória do Senhor. Deus enviou as pessoas para abençoar, assim também como enviou as pessoas que tiveram a disposição para ir entregar essas cestas, né? Nós perdemos alguns irmãos nesses tempos, assim também como nós perdemos amigos, né, para essa doença, mas para Deus a gente nunca perde, né? Alguns irmãos voltaram para casa, no colo do Pai, e é nesse sentido que eu gostaria de falar com vocês nesse dia sobre romper barreiras, né? Deus ele tem feito promessas para a gente em sua palavra, e a sua palavra é verdadeira e fiel, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porém, cabe a nós fazer também a nossa parte, né? Existem algumas barreiras na vida do cristão que são levantadas por outros, são levantadas pelo inimigo e seu exército, outras são levantadas por nós mesmos, né? E essas barreiras elas precisam ser derrubadas, né? Precisam cair por terra para que essas promessas em nossa vida elas sejam cumpridas, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Então cabe a nós fazer também a nossa parte, amém? E eu gostaria de ler com vocês uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é uma promessa, né? Que ela está lá em Apocalipse 21, e eu tento meditar muito nela porque é uma promessa linda. Eu amo ler essa parte, né? Principalmente nos momentos difíceis que estamos vivendo, né? Um momento de tristeza, de dor, por perdermos tantas pessoas que não estávamos preparados, né? Por ser tido de uma forma muito repentina. Mas enfim, eu gostaria de ler para vocês essa promessa de Deus que está lá em Apocalipse 21. Assim diz a palavra do Senhor: Então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já se passaram. Amém? Até aqui. Glória a Deus pela sua palavra, que é perfeita e agradável, assim como a sua vontade. A gente tem vivido tempos difíceis, né, como já falei para vocês, mas foi um tempo assim que foi para, como eu posso dizer para vocês, testar a nossa fé, digamos assim, né, para algumas barreiras em nossas vidas serem derrubadas de fé, porque o tempo ele não foi fácil, né? Vivemos nesse tempo uma situação que a gente nunca imaginou viver. Muitas pessoas não imaginavam viver o que estamos vivendo. Mas de uma coisa eu sempre tive certeza desde o início: Deus está no controle de tudo. Se tem uma promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E muitas coisas na vida do homem têm se levantado
né, como já havia dito antes. E o homem, né, ele tem deixado essas barreiras não só serem levantadas, como elas serem erguidas a uma altura que podemos dizer até que ela não pode ser derrubada. Mas essas barreiras elas têm que cair por terra, porque senão não vamos desfrutar o melhor de Deus. Muitas coisas de Deus estão prontas para que a gente possa ver chegar um novo tempo, promessas serem cumpridas, mas nós mesmos temos impedido essas bênçãos chegar até nós. E muitas dessas coisas a gente pode listar, né? Uma delas podemos citar sobre uma barreira chamada raiz de amargura, né? É um sentimento mau, né? A Bíblia fala, né, lá em Mateus, que se tu tem algo contra o teu irmão, peça perdão antes de ofertar. Então, não é fácil perdoar, né? Eu não estou falando que perdoe como se fosse algo tão simples assim, né? Com Deus a gente perdoa sim. O perdão, ele é real, porque Deus nos perdoou. Então, nós somos criaturas sim capazes de perdoar, porém sozinhos e com todo o mal dentro. Então não há como essa barreira da amargura cair por terra. Então, com Jesus sim, é possível. E para que isso aconteça, nós temos que buscarmos mais a Deus. Com Ele, sim, o perdão é possível. Sozinho, não. Com a própria vontade, também não. Não é possível. Estou falando de perdão mesmo. Perdão de estar limpo, de você falar e já não sentir mais nada. De você falar e já falar que perdoou com alegria. Porque já não há mais dor nem tristeza causado pela amargura. E isso é uma barreira que ela tem que cair por terra. Eu estou falando que podem vir durante toda a nossa vida, podem surgir barreiras de amargura, mas da mesma forma que elas se levantar, elas precisam cair, para que um dia, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Essa é a realidade do todo ser vivente. O dia de amanhã a gente não sabe quando a morte vai chegar. Então, para quando aquele dia chegar, você possa estar pronto para se encontrar com o Pai. E pecado, ele nos separa de Deus. É uma coisa que a gente tem entendimento e é real. E a primeira barreira que tem que cair por terra, citada aqui por mim hoje, é a raiz de amargura. E uma segunda que a gente pode citar é o orgulho e a soberba. Não há ninguém pior e nem melhor que o outro, pois todo tem o mesmo valor para Deus, né? O mesmo preço de sangue. Não houve vários valores para Deus ali na cruz, houve somente um valor para todos. Então Jesus ali, ele rasgou a cédula que tinha contra nós, e ali nós fomos comprados por alto preço, por um valor. Nós temos um valor para Deus, não existe mais nem menos. Então nós, filhos de Deus, temos um valor para Deus. Então não tem por que ter orgulho e soberba. Se tem orgulho e soberba, tem outras coisas mais dentro já. Antes do orgulho e da soberba já tem outras coisas agindo, né? Então essa barreira do orgulho e da soberba, ela precisa cair. Você precisa vencer. Sozinho? Não. Sozinho a gente não consegue nada. Sozinho a gente não tem força. O ser humano por si só não tem. Então a gente deve buscar aquele que venceu a morte, aquele que entregou a sua vida ali na cruz, aquele que derramou sangue, aquele que é poderoso, aquele que não há nome acima dele, senão o Senhor Jesus. Então é uma barreira na vida de nós, mulheres, que precisa ser derrubada sim. Pecado. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, assim diz Isaías 59. No Antigo Testamento, o sacerdote ele fazia um sacrifício oferecido pelo pecado do povo. Jesus ali na cruz se entrega, né, para a remissão dos nossos pecados. Ali o véu se rasga. Então depois dele não há mais necessidade de alguém fazer um sacrifício, né? Jesus tornou-se o nosso mediador. Ali nós podemos confessar o nosso pecado para o próprio Deus. Ali Jesus ele nos dá acesso livre ao Pai. Nós podemos falar com Deus quando quiser, uma hora que quisermos, porque nós temos ali um livre acesso ao nosso Deus. Então o nosso Deus ele é acessível. E pecado ele precisa ser confessado. Pecado guardado, escondido,
ele não tem perdão. Então precisa ser gerado no nosso coração o arrependimento e a confissão, para que haja mudança. Depois você precisa se lançar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus, diante do seu pecado, com humildade, aquela humildade que Jesus pregava, diante de Deus, porque ele não rejeita um coração arrependido, ele está sempre ali de braços abertos, os seus braços nunca vão se fechar para a gente se a gente estiver de coração, porque ele não é um Deus malvado que quer ver os seus filhos padecendo, ele quer os seus filhos junto com ele, não vê alegria no seu filho padecendo, ele está assim de braços abertos, porém também nós precisamos fazer a nossa parte para querermos estar com ele, amém? E uma outra barreira que se levanta, principalmente essa nos dias atuais, podemos dizer assim, não só agora, mas bem antes, mas hoje a gente vê outras coisas do mundo, O mundo ele se reinventa, assim como passar dos anos, das décadas, o cristão ele tem amado mais as coisas do mundo, ele tem amado mais as coisas mundanas, terrenas, São coisas passageiras que trazem alegria, passageiras, porém a gente tem que ser mais, digamos assim, ter no coração um motivo maior, digamos assim, que é estar com o Pai, a gente sabe que estar com Cristo, Jesus no barco, não significa que não vai ter tempestade, mas a gente sabe, principalmente, não é o hoje nem agora que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no porvir, no depois de todas as coisas, que é a nova Jerusalém. Às vezes a gente está sofrendo tanto por uma coisa, mas diante do que as coisas que podem vir depois, do lago, do fogo do inferno, é bem pior. Então queira Deus, queira mais de Deus. Eu não estou falando aqui das coisas que eu tô falando assim, que seus planos, suas alegrias que você faz aqui nessa terra, não tô falando isso. Tô falando que você não pode se apegar de tal maneira que te afaste de Deus, Claro, você tem seus planos, seus pensamentos, seus sonhos. É claro que Deus ele também deve estar nos seus planos e nos seus sonhos, mas não se apegar às coisas desse mundo. Não ter alegria, não ter prazer nas coisas do mundo, porque o mundo ele não dá nada de graça. Da mesma forma que ele dá, ele cobra. E é uma barreira que tem afastado muitos homens e mulheres da presença de Deus. E alguns se afastam e muitos não conseguem voltar, porque lá o mundo engole as pessoas e as pessoas não têm força para voltar. Então não brinque de amar as coisas do mundo, porque não é brincadeira. As coisas de Deus elas não são brincadeira. As promessas de Deus elas são reais e se Deus prometeu ela vai cumprir. E por muito pouco, muitos têm deixado de experimentar as promessas de Deus. Amém? E é assim que eu penso que a gente tem permitido barreiras surgirem em nossas vidas. A gente, como cristão, deve estar preparado, ter os olhos espirituais abertos para discernir quando é algo de Deus, quando é Deus preparando algo para ser provado, Deus preparando algo, ou então é coisa do inimigo já abrindo, levantando, ou você mesmo que tem criado algo. É porque Deus ele quer agir. Deus ele tem vontade de estar com os seus filhos. Deus não vê alegria no seu filho perecendo. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte de querer estar com Deus. Deus não quer ninguém com obrigação, ninguém no automático. A presença de Deus ela tem que ser buscada de coração, ela tem que ser buscada com humildade. A gente não vai conseguir nada, porque Deus ele sabe de tudo, ele enxerga tudo, ele vê tudo. Então não tem como você enganar a Deus. Então você não está a Deus ali no automático como um robô. Realmente está com Deus quem está de coração. Então algumas barreiras elas precisam ser derrubadas. Então decida se você existe na sua vida. Alguma dessas barreiras elas têm que cair por terra hoje, porque Deus ele quer cuidar dos seus filhos, quer o melhor para os seus filhos. Então tem que ser hoje, decida hoje
derrubar essas barreiras. Se existe uma delas, é hoje, é agora, decida, tá? Porque Deus, Ele te ama, porém Ele não vai invadir a vida de ninguém forçado, na marra, para querer você de volta. Então é você que tem que buscar a Deus. Mas eu não consigo só, realmente, você tem que buscar mais Ele na sua palavra, em oração, em jejum, estar com os irmãos, tendo força para caminhar junto, para juntos buscar o Senhor Jesus. Se você não conseguir só, busque alguém. Eu não estou aqui para julgar nem condenar, eu estou falando aqui para você ter uma mudança de mente hoje, uma mudança de planos hoje, uma mudança de vida hoje, porque não há tempo a perder. A gente vive em tempos que a gente já não tem mais certeza de nada. Então, tudo isso é para aprendermos, né? Nesse tempo tão difícil, ainda ter tempo para amar as coisas do mundo. Que coisa que tem para amar nos dias de hoje, a não ser você querer estar com Deus, porque Ele tem promessa para cada um de nós. Assim também como Ele tem para todos no geral, que é uma nova terra e um novo céu. E Jesus não se entregou ali na cruz à toa. Ele entregou e muitos vão ouvir e muitos vão não. Ele entregou ali por amor à criatura de Deus, por amor ao plano divino que Deus tinha para nós. Então, não existe amor maior, né? Amor maior por nós que Ele fez. Então, eu creio que esse tempo é um tempo de aprendizado, de aprender a ouvir a voz de Deus, para você descobrir o que Ele quer para a sua vida. Então, algumas barreiras precisam cair. Você precisa romper essas barreiras que têm impedido você experimentar o melhor de Deus. E o melhor de Deus é o próprio Deus, né? Ter Ele na sua vida, é você ouvir a sua doce voz, ou então a sua voz como de trovão. Ele quer falar com o seu povo nesse tempo. Eu tenho visto aqui em Manaus coisas que a gente já imaginava assim, pronto, agora vai acabar tudo, e não, do nada Ele traz a alegria, traz um milagre. Ele tem feito muitas coisas aqui em Manaus. Eu poderia citar aqui muitas coisas tristes e difíceis que vivemos, mas nós também vimos Deus no meio dessa tormenta, Deus trazer algo, sabe, da parte dele, trazer esperança. Foram muito difíceis as coisas, mas Deus, Ele cuidou de tudo, sabe, das coisas que Ele não, digamos, poderíamos dizer que Ele não cuidou, mas sim Ele cuidou, porque a vontade dele foi feita e não a nossa. Então, é real a sua vontade, é real a sua promessa. Então, não existe, eu particularmente amo essa promessa dele aqui, que Ele faz de um novo céu e uma nova terra. Ele vai enxugar toda lágrima, sabe? Muitos perdemos parentes. Teve dias na igreja aqui que eu estava dando meus pêsames para 5, 6 pessoas no mesmo dia. Então, assim, mas eu creio que, sabe, na esperança que Ele vai secar toda lágrima, sabe? Eu prefiro Ele, eu quero Ele, porque Ele, se não for para Ele, nós vamos para quem? Não tem para onde ir a não ser para Deus, porque só Ele tem vida, só Ele tem vida e esperança para um novo tempo. Então, eu creio que Deus quer algo para você. Deus preparou este dia, né, para usar tantas pessoas para falar. E eu creio que hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus te deu para que caiam as escamas, para que você se levante e diga: eu quero mais de Deus. Esta barreira, ela vai cair, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, Ele é poderoso. Se hoje você está longe, se achegue, porque não há tempo a perder para estarmos juntos com Deus. Essas barreiras têm que cair em nome de Jesus, e várias outras que eu não citei aqui. Pode ser que das citadas aqui você não tenha, mas pode ter sido outras, mas elas têm que cair em nome de Jesus. Nenhuma delas é mais poderosa, nenhuma delas é maior, é mais alta, é mais impossível de ser derrubada, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para todas as coisas acontecerem. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela esse tempo, louvo a Deus pela sua palavra que foi lida. Eu agradeço em nome de Jesus o tempo
E eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, né, a pastora Vânia, que está aí com vocês, por outras pastoras. Obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua igreja, Deus possa abençoar a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, se você estiver assistindo esse homem. Amém. Obrigada em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém. Deus te abençoe.